a semana acadêmica e aí nós vamos estar continuando hoje nosso trabalho. Deixa eu abrir aqui meu e-mail. Vocês podem me sinalizar onde nós paramos? Turma, estão me ouvindo? Nós paramos na palestra, não foi isso? Isso, professora. Tá querendo lembrar, não tá conseguindo. Ah, tá. Eu lembro onde nós paramos. Deixa eu só abrir aqui o slide. Vocês já estão com o calendário de prova? Sim, já saiu, professora. Não estou ouvindo. Já saiu o calendário de prova. Já saiu? Começa dia 1º, certo? Sim, professora. Tá. Então, vamos lá. Então, nós temos quantas semanas aqui? Deixa eu ver. Hoje, mais semana que vem. E aí, o trabalho do debate ficou para a segunda verificação, lembram? Sim, professora. Tá. E eu vou passar mais um trabalho para a semana que vem. Oi? Vai ser outro, de novo, debate, igual como foi da primeira vez? Não vai ser debate, não. Fizemos o debate, que ia valer para a primeira verificação, mas não deu tempo, aí ficou para a segunda verificação, metade dos pontos. E agora nós vamos fazer um outro trabalho, que é para a semana que vem, só que esse é em grupo, tá? E aí vai ser o mesmo tempo do que a gente está tendo nas nossas aulas da palestra, que é como montar uma palestra. Então, eu já vou pedindo para vocês escreverem aí. Deixa eu só compartilhar a tela aqui que eu vou colocar no formato de Word, a informação para vocês. Rapidinho. Cadê? Novo slide, tá aqui. Compartilhar. Aqui. Turma, aqui eu vou explicar como é que vai ser o nosso trabalho, tá? Eu passei esse trabalho também para a turma do terceiro, foi um sucesso, só que eu pude desenvolver mais tempo com eles, porque eu desenvolvi de uma forma individual a palestra deles. De você vai ter que desenvolver em grupo, por conta que tem pouco tempo, tá? E aí eu vou ter que desenvolver em grupo. Pode ser o mesmo grupo do debate. Dali saiu 4 grupos, não foi? Só que o único problema é que eu achei que o grupo do Marcelo ficou muito lotado e acabou que ficou prejudicando. Se der para alguém migrar, né, do grupo dele para os outros para ficar mais igualitária a quantidade de pessoas, é até melhor, tá? Porque como eu avalio a fala de cada um, se tiver muita gente no grupo, a maioria não vai conseguir falar muito e vai sair a fala prejudicada, tá bom? É mais por isso mesmo. Então, eu vou querer que vocês montem uma palestra, tá? E aí, nessa palestra, eu quero que vocês montem um slide e falem sobre qualquer tema. Eu vou deixar bem livre isso, tá bom? Apesar que a nossa disciplina aborda a questão dos jovens, dos adolescentes na área educacional, eu vou deixar vocês livres para escolher o tema, pode ser qualquer tema, mais voltado para educacional e com os jovens, tá?
Então, por exemplo, dos outros trabalhos da outra turma, saiu trabalho sobre autoestima, saiu trabalho sobre sexualidade, educação sexual, saiu trabalho sobre automutilação, sobre drogas, sobre bullying, saiu diversos temas bem variados e bem interessantes. Só que o que a gente vai ter que fechar é que vai ter que ser voltado para o tema será para o público dos jovens e a área educacional. Então, pode ser curso profissionalizante, ensino médio, enfim, tá? Mas pode ser um tema livre, tá? O tema será para os jovens e a área educacional. Tema livre. Eu vou dar uma média de 10 minutos para cada equipe, tá? 10 minutos para cada equipe. Durante as apresentações, eu não vou fazer muitos comentários, justamente para eu conseguir fazer com que o maior número de equipes apresentem logo, tá? Se eu conseguir terminar a semana que vem, ótimo. Se estender, pelo menos que se estenda para poucas equipes ainda faltando apresentar, tá? Então, eu vou evitar fazer comentários muito prolongados, justamente para não afetar apresentações de vocês, que esse vai ser o foco. Então, monte uma palestra, tem que ter slide essa palestra, o tema tem que ser voltado para o público dos jovens da área educacional, é um tema livre, tá? Então, pode usar temas transversais, saiu sobre saúde mental, sobre ansiedade, sobre depressão, pode ser sobre suicídio, qualquer tema somente tem que estar englobado para o grupo dos jovens e educacionais, tá? E tem que ser 10 minutos para cada equipe, aí isso tem que ser obedecido, tá bom? Alguma dúvida? Então, as equipes podem ser as mesmas do grupo passado, né? A gente vai apresentar como, professora? Quando? Quando e como? A apresentação vai ser tipo slide, Online. vai ser online aqui, mas vai ser no slide, online. é isso? Tipo slide, né? Porque vai ser dia 25, semana que vem. Como vai ser semana que vem, não vai ser ainda semana de prova, então vocês ainda vão estar em casa. Tá? E aí vai ser formato de slide. Vocês vão compartilhar comigo o slide e vão apresentando. Tá? Mas eu quero no estilo de palestra, tá bom? No caso, é muito parecido com um seminário também, tá? Mas eu quero mais no estilo de palestra. Então vai ser dia 25 de maio, tá? No caso, semana que vem, online. Professora? Oi? Essa palestra já vai ser valendo os 10 pontos para a segunda verificação? Perfeito. Vai ser 5 pontos do debate, tá? E 5 pontos dessa apresentação, para valer os 10. Mas eu não estou entendendo, professora, que debate é esse? Oi? Eu não estou entendendo que debate é esse. Foi aquele júri simulado que vocês fizeram. Ah, sim. Tá? Ah, Foi o tá. júri simulado. Sei que era outro debate. Não, não. É aquele júri simulado que vocês vieram aqui em sala, depois a gente fez online, lembra? Que a gente falou sobre a questão das redes sociais, do EAD, da internet, para os jovens, benefícios, malefícios, lembra? Sim, sim. Então, pronto, é esses 5 pontos. Então, quem fez tudo direitinho já tem esses 5. Agora vocês vão só atrás desses outros 5 pontos que é essa palestra. Tá? Professora, seria bom a gente logo abordar o tema aqui para não se tornar repetitivo. Quando a gente for fazer, uma outra equipe fazer igual, ou pode ser? Não sei. Tá, pode ser, sem problema nenhum. Se vocês já quiserem ir decidindo, eu posso dar um tempinho. Eu só fico preocupada porque eu queria ainda dar conteúdo da palestra,
tá? Porque a gente foi até aqui, ó. A gente chegou aí até durante a palestra. E aí eu queria finalizar as dicas da oralidade, de oratória, que eu ainda não entrei, né? E as dinâmicas, entendeu? Eu queria finalizar essa parte. Mas se vocês quiserem, eu dou. Bora fazer o seguinte: eu vou começar essa aula e através do WhatsApp, vocês vão ficar com o olho no WhatsApp fazendo, escolhendo o tema e um olho aqui. Pode ser assim? Tem problema? Pode ser. Tá. Então, nós vimos semana passada, retrasada, né, sobre os slides, tá bom? Sobre o que o slide tem. Vou dar uma pincelada rapidinho, só para relembrar, porque faz muito tempo, tá? Porque a minha intenção é finalizar hoje esse tema. Então, vamos lá. Tá aparecendo aí para vocês, né, turma? O slide tá aparecendo? Ainda não, né? Tá no... Ah, não, tá sim que eu botei aqui nesse... Tá Tá aparecendo, aparecendo? professora. Tá. Então, eu vou começar, tá? Para dar tempo de eu fechar para vocês terem mais ideias de como montar o trabalho de vocês também, tá bom? Então, 9 dicas de como montar o slide para a palestra. Isso daí eu já falei semana passada, mas eu vou relembrar, até porque o trabalho de vocês precisa de um slide, né? E aí, dou até uma grande dica para vocês, que eu faço todo o meu material em cima de um site onde ele já fornece slides prontos, com temas variados. Lá os slides estão muito bonitos mesmo, muito bem trabalhados, as cores, tudo que uma palestra pede em termos de slide, esses sites eles estão todos muito bem organizados, o layout dos slides que eles oferecem. Isso até ajuda a facilitar a vida de vocês com o trabalho. Então, já dou essa dica aí para vocês. Só vocês pesquisarem lá que tem slides prontos. Não sei se vocês já descobriram isso. Mas também pode estar ajudando vocês na hora de montar o slide de uma palestra que vocês foram convidados a realizar. Tá? Então, um slide é muito importante, né? Buscar inspirações de layouts. Vocês verem outros exemplos de slides com um layout muito bonito e vocês montarem o de vocês de acordo com cores, né, harmoniosas, que não sejam cansativos. Então, foque em poucas cores, tipo 2, 3 cores no máximo, mas aonde as cores se conversem, né? Não fique algo onde sejam cores cansativas, onde você olha e seja, vamos supor, um verde-limão, onde realmente não dá para as pessoas acompanharem, porque só de olhar para o slide cansa a vista. Então, a cor, o layout é muito importante. O texto também é bem interessante. Foque, por exemplo, em GIF, em imagens, em vídeos. Evitem textos muito longos, porque texto muito longo também cansa. Muitas pessoas não leem e pode acontecer de ter texto muito longo e a pessoa, né, o público que está ouvindo vocês, acabam saindo do foco principal, que são vocês, e indo para o slide. Isso é muito complicado, né? Então, eles meio que desligam a sua voz e começa a ler aquele texto. Ou seja, tem gente que consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas tem gente que não. Então, evitem textos muito longos, a não ser que seja um texto assim, intencional. Por exemplo, seja uma poesia, onde vocês vão ler a poesia na íntegra para o público, algo assim. Aí tudo bem, mas se não, se o foco, né, no caso de uma palestra, que o foco sempre é na oralidade, no conteúdo do palestrante, coloque o slide realmente como uma ferramenta, né? Um material, uma ferramenta que vai lhe auxiliar, né? Uma forma de lembrar, uma forma de ilustrar melhor, de deixar mais claro a sua fala, a sua apresentação. Mas ele não pode ser o foco principal. Tá? Então, use imagens de alta qualidade, tá? Fuja de excesso de animações, muita informação no slide, tanto de texto, de imagem, de GIF, porque tudo em exagero também tira a atenção e fica desagradável, né? Fica cansativo. Cuidado com o tamanho dos vídeos, né? Como eu falei agora, o foco são vocês. Então, se uma palestra tem 1 hora, não venha com vídeo de meia hora. Né? Se você for apresentar um vídeo, que seja um vídeo rápido, um vídeo breve, e que venha principalmente para ilustrar, fixar, deixar mais claro o seu conteúdo, da sua oralidade, da sua fala.
tá? Então, o vídeo também tem que vir aí como uma ferramenta, né? E vem aí como um auxiliar. Sétimo ponto, esteja preparado para imprevisto, então tenha muito cuidado, porque pode ter problema no data show, no espaço, principalmente relacionado ao slide agora, pode ser que o data show nesse dia queimou do espaço que lhe convidou, então esteja preparado de não depender 100% do slide. E sim, o que mais importa é você dominar o assunto, porque com o slide ou com slide ou sem slide, você vai conseguir desenvolver um tema. Então, cuidado com os imprevistos e não dependa o tempo todo desse material, tá? Priorize a parte superior do slide, ou seja, o título. O título ele tem que ser chamativo, tem que se destacar, tem que chamar atenção, porque muita gente começa a ler o restante do slide através do título. Poxa, o título me chamou atenção, agora eu vou ver o que esse slide me apresenta, tá? E não esqueça de revisar o seu texto. Lembra que o slide vem aí como auxiliar. E ele precisa estar conversando com a sua fala, com o seu conteúdo, com a sua oralidade. Tudo tem que estar muito organizado e muito alinhado. Então, tem gente que fica falando e o slide assim, não tem nada a ver com aquele momento da fala. Né? Tá totalmente desconexo, não está conectando. Isso daí, a nível de uma palestra, é um problema. Tá? Tem que estar tudo organizado, alinhado, o slide vir realmente acrescentar na sua fala, na sua apresentação. Então, fechando o slide, vamos para a oralidade. Para uma palestra, o mais importante é a oralidade, é a fala. Né? É na fala que vai estar o conteúdo, é na fala que você vai mostrar que você tem domínio sobre o assunto, que você tem segurança sobre o assunto, que você conhece muito, né, sobre o tema daquela palestra, que você é uma autoridade naquele tema. E a oralidade ela é importante porque, às vezes, a pessoa pode sacar muito do tema, mas se ela não souber passar, né, a mensagem, se ela não souber falar de uma forma clara, organizada, se ela não tem uma metodologia, uma dinâmica de fala, ou até mesmo uma didática, todo o conhecimento dela não vai ser entregue, porque ela não consegue, né, fazer uma ponte, né, de quem está falando para quem está assistindo, para quem está ouvindo. Então, para um palestrante, é necessário domínio de conteúdo, ser autoridade no assunto, saber muito sobre o assunto, sobre o tema, mas também saber passar muito bem aquele tema, né, aquele assunto. E isso, né, está totalmente ligado a ter uma boa oralidade. Então, vamos ver algumas dicas que eu trouxe aqui para vocês sobre oralidade. Isso até ajuda vocês, né, na apresentação de trabalho, numa apresentação de TCC, de mestrado, de seminário, de defesa, né, de trabalhos. A oralidade ela é importante para todos esses momentos que eu citei. Então, vamos lá. Saiba onde quer chegar. Toda oralidade ela precisa ter um objetivo final, tá? Você precisa saber onde você quer chegar. Qual é a sua principal intenção na sua palestra? Porque tudo que você for montar, porque da mesma forma que um texto de redação precisa de um início, meio e fim, uma oralidade ela também tem início, meio e fim. Ela tem introdução, desenvolvimento e conclusão, tá bom? Então, todos esses períodos, essas fases, né, da tua fala, ela vai estar sendo construída com base no objetivo final, na mensagem final que você quer entregar. Então, se você quer falar sobre drogas, né, você vai entregar uma mensagem no final, né? Vai falar quais são as suas consequências. Então, seu principal objetivo é falar sobre as consequências. Então, durante a sua fala, você tem que falar, né, pontuar situações que cheguem nesse seu objetivo final. Então, se eu quero falar sobre as consequências, eu vou falar durante a minha fala, né, durante o desenvolvimento, a introdução e a conclusão, sobre os malefícios, os benefícios, o que é a droga, quais são os tipos de drogas que existem, ou seja, eu vou construindo uma fala, né, em cima de conteúdo, que eu tenho um objetivo final, eu tenho uma intenção no final, eu quero chegar a algo, né, a uma conscientização, a um convencimento, né, a uma instrução, né, isso daí é tudo
e tem a ver com o objetivo final, né? Que é o que eu falo aí. Sabe o objetivo da sua palavra, da sua palestra. Então, vamos supor que a sua palestra seja na intenção de motivar, né? De inspirar, de emocionar. Então, você vai usar palavras, conteúdos que cheguem nesse seu objetivo final. Outro ponto importante, fale com clareza, né? Fale com clareza. Não adianta você entender muito do assunto, querer falar palavras difíceis, às vezes palavras muito técnicas, se o seu público que está escutando não entendeu o que você está querendo transmitir. Então, falar com clareza é muito importante. Ah, Letícia, então não posso vir com palavras técnicas? Sim, pode, mas se você vier com palavras técnicas, explica aquela palavra. Diga o conceito dela e depois desenvolva, né, tudo que você quer falar, toda a ideia que você quer transmitir. Então, tem uma palavra técnica, explique o conceito dessa palavra técnica para todos que estão escutando entender. Então, principalmente, fale com clareza para a mensagem chegar. Não adianta nada você saber muito, falar palavras difíceis, palavras técnicas, mostrar que você é uma autoridade se as pessoas que estão escutando não entenderam nada que você está falando. Não porque elas não são inteligentes ou algo assim. É porque elas não são da área. E tem certas palavras muito específicas e técnicas que quem está ouvindo não é obrigado a conhecer, tá? Principalmente se não for da área deles, tá? Diferente se for uma palestra, vamos supor, de um psicólogo para psicólogo, né? Mas se for de um psicólogo para estudantes do ensino médio, tem certas palavras que eles não precisam, não são obrigados a saber, né? Então, isso é muito importante. Fale com clareza. Queira ajudar as pessoas. Isso daí também é outro ponto muito importante. Tenha sempre esse objetivo, né? De querer ajudar a pessoa, né? De querer mudar a vida daquela pessoa, de querer contribuir, né, na vida daqueles jovens, por exemplo. Técnicas básicas de oralidade. Tenha na sua fala um início, meio e fim. A mesma coisa no slide. Tenha um início, meio e fim na sua fala. A introdução. Então, vamos agora destrinchar, né? Nesse início, meio e fim, a introdução. O que seria interessante vocês trazerem no início de uma palestra, né? Primeiro, agradeça, né, a quem lhe convidou, né, a estar ali. Se identifique, né? Mostra quem você é, mostra um pouquinho da sua área, da sua carreira. Ah, eu sou formada em tal lugar, sou mestra em tal local, faço parte do grupo científico. Mostre, né, quem você é, o seu nome e o que você faz, né? Esse momento é o momento de você passar a credibilidade para você, né? Mostrar que você tem, né, condições, você tem propriedade para falar sobre aquele assunto. Tá? Isso é muito importante. As perguntas, gente, sempre deixem para o final, para que justamente quando surgir dúvidas das pessoas que estão vindo, não venham atrapalhar a sua fala, né? Vai que você esteja construindo uma ideia e você seja interrompido, né? Então, deixe sempre as perguntas para o final. Outra forma também, na parte da introdução, é você, como já fala, a introdução é o momento de você apresentar, né? Como a gente também viu nos trabalhos anteriores, é muito parecido também na oralidade. Apresente o tema, resuma o tema, fale o que vai ser falado naquela noite de uma forma resumida. Fale também a importância de tratar sobre aquele tema. Você falar da importância mostra que o seu assunto ele é muito necessário ser discutido naquele momento. Além de falar da importância, mostre os benefícios, né? Mostra o que você pode mudar na vida daquelas pessoas. Que você discutir sobre aquele determinado tema, o que isso pode mudar naquela vida daqueles ouvintes, né? Então, você mostrar a importância e os benefícios da sua palestra também é uma outra forma, né, de você estar encoxando e enriquecendo a sua introdução. Incentive também os ouvintes a prestarem atenção. Então, quando você fala dos benefícios, da importância, também já é uma forma de incentivar. Então, gente, desliga os celulares. O tema de hoje realmente vai mudar a vida de vocês, né? Vai fazer com que facilite, vai fazer com que sua vida se torne melhor, né? Vai trazer informações necessárias para a sua vida. Então, incentive essa atenção, né? E também,
como fale. Lembre-se, essas não são as únicas formas de começar. Existem outras, mas se usar essas técnicas, podemos dizer que a sua introdução tem grandes chances de atingir o objetivo. Ou seja, existem várias formas de começar, né? Tem gente que começa com uma história para entrar no tema principal, nas informações, mas esses que eu falei agora são técnicas também que vocês podem estar utilizando e que funciona muito bem, né? Que é comprovado cientificamente. Começar agradecendo, falando da importância, dos benefícios do tema de vocês, né? Chamando a atenção, né? Pedindo para todas as pessoas prestarem atenção, não de uma forma assim aberta. Preste atenção no tema, não. Só de você falar do benefício, da importância, você já está chamando a atenção para a sua palestra. Então, isso são técnicas de iniciar a sua apresentação. E no desenvolvimento? É no desenvolvimento que é o prato principal. É aonde você vai trazer o maior número de informações, o maior número de exemplos, o maior número de conteúdos, né? Essa é a parte principal. Né? Essa é a parte principal. Então, é o momento que você conta história, que você traz exemplos, mas cuidado com as histórias e cuidado com os exemplos. Por quê? Tem palestrantes que se perdem na história e quando contam história atrás de história, acaba enfraquecendo o conteúdo, as informações, a parte técnica até mesmo. Né? Então, também, quando, por exemplo, a pessoa só foca no conteúdo, na parte técnica, e não vem com contextualização, com exemplos, com casos que já aconteceram, com histórias que já aconteceram, às vezes a técnica fica muito pela técnica, e a pessoa às vezes pode não conseguir encaixar o que você está falando no dia a dia dela, que é o que acontece muito nas salas de aulas, né? De ensino médio. Muitos falam assim, para que eu estou aprendendo isso? Né? Onde que eu vou empregar isso? Às vezes aquele conteúdo é muito importante para o dia a dia, né? Não de uma forma tão intensa, mas vai ajudar em algum momento, por exemplo, um conteúdo de física, né? E aí, onde que eu vou usar isso quando eu aprendo de ebulição ou algo assim? Quando você está, que é um conteúdo de física, né? Quando você está cozinhando, está acontecendo esse processo de ferver a comida, um processo de ebulição. Mas se o professor não vir com um exemplo, com um contexto, com uma história, o aluno ele não consegue encaixar aonde ele vai utilizar aquele assunto, aquele conteúdo, aquela informação. Então, tenha um equilíbrio quanto a isso. Tragam informações, tragam questões técnicas, mas também tragam contexto, tragam exemplos, tragam história. Tenham equilíbrio aí, tá bom? E aí, sempre tragam novidades, principalmente se vocês vão estar, por exemplo, na semana acadêmica. Ali era psicólogos falando para outros psicólogos, que no caso são os professores, e para futuros psicólogos, vocês que daqui a pouco estão se formando. Então, com certeza ali vinha muitas palavras técnicas que vocês compreendiam, né? E como muitos assuntos que estavam sendo debatidos ali, vocês já entendem, muitos palestrantes ali, qual é o destaque deles? Falar sobre assuntos que vocês não sabem, ou se não, trazer novidades em cima daqueles assuntos que vocês já conhecem. Né? Então, é muito importante sempre trazer novidades, o que está em alta, no sentido de qual é a última novidade, né? Quais são as novidades da ciência, quais são os últimos estudos, isso é muito importante também. Conclusão. Conclusão é justamente o momento de você concluir, de você fechar o tema, de você abrir para perguntas, né, de você incentivar aquelas pessoas que estão escutando, ir atrás de outras informações, continuar estudando sobre algum assunto, vir lhe procurar se precisar. Realmente é um momento de incentivo, de motivação, de busca e também de pontuar as partes mais importantes da sua palestra. Né? Quais foram os momentos mais importantes que eles precisam levar para a vida deles, que eles podem levar para a carreira deles, que eles podem levar para o contexto da vida deles. E a conclusão é o momento de resumir tudo que foi pontuado, mostrar os pontos mais importantes de uma forma resumida. É o momento de abrir para perguntas e o momento de motivar a continuação, né, de quem está ouvindo a pesquisar mais ainda sobre aquele assunto, né, e assim por diante. Outros exemplos que aqui entra muito na questão, além da oralidade fala verbalmente,
e sim também na questão do corpo, né? Saiba se portar durante a palestra. Né? Como assim, professora? A forma que você fala, desde a entonação, você falar de uma forma altiva, né, intensa, né, os pontos mais importantes, você dá uma atenção maior para ele. Tudo isso são técnicas de oralidade. A oralidade não é só as palavras verbalmente, é a forma como você também se porta no palco. Então, quando você olha para todos que estão ali ao público, né, estão lhe assistindo, quando você faz contato visual, quando você gesticula, quando você anda no palco. Por quê? Uma pessoa que fica o tempo todo, do início ao fim da palestra, totalmente parada, ou se não, né, 880, ou fica o tempo todo gesticulando, o 880 pode prejudicar a parte verbal daquele palestrante. Eu já fiz uma palestra onde a pessoa, ela o tempo todo ficava andando, gesticulando, que eu acabei, na verdade, perdendo a atenção na fala do palestrante, porque começou a me agoniar aquilo. Então, o palestrante ele tem que ter muito cuidado da forma como ele se porta, se expressa fisicamente também, né? Porque a comunicação não é somente o verbal, é também a forma que você se expressa, né? Que você gesticula e que você caminha no palco. Então, ande pelo palco, mas não fique andando toda hora, né, de uma forma agitada. Gesticule, não fique o tempo todo, né, como se fosse uma estátua, porque isso também pode trazer incômodo. Visualize o público que está ali. Faça perguntas sobre o tema. Por quê? Você fazer perguntas, você traz o público para você. Quando a pessoa está se distraindo, perdendo atenção, e você faz uma pergunta, você traz de novo o público para você. Então, fazer perguntas, interagir com o público, perguntar, por exemplo, já aconteceu alguma coisa com alguém aqui? Você já traz o público para você. Tanto para a pessoa imaginar, né, a vida dela em cima do seu tema, né, e quando ela imagina a vida dela, né, e se identifica com o que você está falando, ela vai com certeza prestar muito mais atenção na sua fala. Então, perguntas em cima de contextualização de quem está escutando faz com que o público prenda na sua fala, se prenda na sua fala. Isso é muito importante, são técnicas de oratória também. Outras dicas, né? Além da palestra, você pode fazer dinâmica de grupo, né? Por exemplo, aquele palestrante que veio na semana acadêmica, que ele fez um teste na hora com um aluno ali, né, de psicologia, é uma forma de dinâmica, né, na palestra. Faça uma entrevista, faça perguntas para o público, né? Faça um momento de rápido, né, de bate-papo, faça sessão de perguntas, tire dúvidas. Tudo isso são formas de interagir, comunicar com o público e trazer o público para você, né? E não deixar que fique algo monótono, só você falando. Você incluir dinâmicas, perguntas e tirar dúvida enriquece também a sua apresentação. E aí, para resumir essa questão da oralidade, essa questão de como se portar em palco, como dividir a fala de início, meio e fim, como colocar o conteúdo na sua fala, como começar uma palestra, como fechar, né? Tudo isso, né, eu vou estar resumindo nesse último slide, né? E também fixando na oralidade. Por que na oralidade? Porque tem palestrantes que não usam slide, não usam nada e só verbalmente faz uma palestra excelente. Então, o ponto-chave de uma palestra realmente está no domínio do assunto e saber passar a mensagem. E passar a mensagem está diretamente ligado a ter uma boa oralidade. Então, 3 dicas que eu dou para vocês, que já servem para o trabalho de vocês, que não é o foco, né? Eu estou formando vocês aqui para o mercado de trabalho, mas eu estou falando do trabalho porque vocês vão estar fazendo um trabalho sobre palestras na semana que vem. Mas quando vocês forem convidados a fazer uma palestra, eu deixo essa dica para vocês. Saiba onde vocês querem chegar, tenha o objetivo muito claro na palestra de vocês, né? O que vocês querem entregar na palestra. Tenha muito claro também o público que você está entregando essa palestra. Então, todo o material que você montar
tem que ser em cima do público e do objetivo que você quer com esta palestra, né? O que você quer atingir, alcançar com essa palestra. Conheça as técnicas básicas de oratória, tá? Então, como eu disse, não basta somente ter domínio do assunto, saber muito sobre o assunto, mas você precisa saber se comunicar e passar muito bem o conteúdo, igual o professor, né? O professor ele precisa ter uma didática, uma boa metodologia para conseguir ensinar. O palestrante também segue essa mesma lógica. Então, saiba muito sobre o assunto, mas também saiba também transmitir este conteúdo, tendo uma boa oratória. E procure interagir de alguma forma, né? Para você puxar o público para você, interaja com esse público, converse com esse público e interagir com o público de várias formas. Você visualizar, né? Olhar para o público, você fazer e estabelecer um diálogo com o público através de perguntas, através de histórias, né? Você contar uma história, inserir aquelas pessoas naquela história, naquele contexto, através de exemplos, isso puxa o público para você. O público vai se interessar muito mais pela sua palestra, porque ele vai perceber que aquilo que você está falando faz totalmente sentido para ele. Ele consegue, por exemplo, se identificar com o que você está falando. E o melhor, que eu acho que é o ápice de um objetivo de um palestrante, fazer com que o que você está dizendo, ele consiga trazer isso para a vida dele. Né, de uma forma de transformação, de uma forma informativa, de uma forma motivadora, de incentivo. Então, acho que esse tem que ser o principal objetivo de um palestrante, certo? Gente, alguma dúvida sobre a parte da introdução, desenvolvimento e conclusão de uma palestra, sobre a parte da oralidade, sobre o que é uma palestra, sobre as dicas, as técnicas? Alguém quer falar alguma coisa? Professora, não, eu só quero perguntar para a senhora se nesse slide de palestra a gente vai ter que colocar tudo isso que a senhora falou, né? Então, se eu vou colocar na plataforma? Não, eu estou falando assim, no nosso trabalho do slide, a senhora quer tudo isso que a senhora falou aí? Introdução, desenvolvimento, conclusão, como um slide de palestra? Eu passei justamente esse trabalho para vocês, para verificar se vocês entenderam sobre o que é uma palestra. E eu quero, na apresentação de vocês, essa introdução, esse desenvolvimento e conclusão, né? Em cima do tema que vocês escolherem, no caso. Eu quero com essa estrutura, que essa estrutura são as características de uma palestra, para justamente não se transformar num seminário. Ok. Tá bom? Entendeu? E aí esse material já está lá na plataforma. Se vocês quiserem reler, né, para ajudar vocês a montar o slidezinho de vocês, a apresentação, né, a palestra de vocês, esse slide está disponível lá na plataforma. Mais alguma dúvida? Não, professora, era só isso mesmo. Tá. Então, vou até colocar a prova, né? Porque isso aqui não é um trabalho, ele faz parte da prova de vocês mesmo, né? Ele vai valer 5 pontos. Tá bom? Então, para quem não está presente hoje em sala, tá? Avise a turma desse trabalho, tá? Porque isso aqui faz parte da prova, então todos precisam estar presentes semana que vem. É como se a nossa prova estivesse também acontecendo semana que vem. E é até bom antecipar a nossa prova, né? Justamente porque na semana de prova vocês vão ficar livres. Vocês não vão mais ter que se preocupar com o trabalho, com essa disciplina. Tá bom? Ok. Ok. Tá bom, gente. Qualquer dúvida, se vocês tiverem, podem me procurar no WhatsApp, tá bom? Que eu posso estar explicando alguma coisa, quem não estiver na aula hoje, e explique, mas se quiser me chamar no WhatsApp para eu explicar melhor, não tem problema. Certo? Tranquilo. Tá bom, Já então. inclusive. Beleza. Então, fiquem com Deus, tá? Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.